Olá, bom demais a gente estar novamente com você. Mais um tema importante para a gente poder discutir, que você colocou aí, comentou nas redes, a gente te ouviu e a gente vai fazer esse podcast hoje sobre a maconha. Um assunto super discutido no mês de agosto, desde o princípio de agosto, mais do que antes, né? E aí a gente veio trazer para você o podcast 50 Minutos com Cíntia Dias sobre maconha. E você não pode deixar de participar. Continue comentando, compartilhando, né? Colocando aí nos comentários qual é o tema que a gente precisa falar, o que você achou, o que você não gostou, porque a gente depende disso também, né, Matheus? Exatamente. E eu vou apresentar para vocês, então, o meu convidado, que é expert. Sua responsabilidade é maior que a minha hoje, viu, Matheus? Mas tô brincando. Seja bem-vindo, Matheus. O Matheus, ele é professor, advogado e professor universitário, é sócio do escritório Pacheco e Costas Advogado e ele é especialista em direito constitucional e processual. Nossa, Matheus, você é muito jovem para tudo isso. Tem um tempo aí rodando. Obrigado. Coisa boa. Muito obrigado por você aceitar esse convite. Um tema super delicado, mas que está em alta, né, Matheus? Exatamente. Pessoal, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. É uma honra poder vocês estarem aqui conosco, ouvindo esse podcast e essa troca de ideia que vai ser hoje. Então, essa situação, ela caiu depois de 7 anos parado. Então, ficou 7 anos lá, o Supremo adormecido, né, talvez em bailes, em diamantes, e voltou sem saber o porquê, o por quanto e como essa temática, esse debate. O julgamento ainda está em aberto, mas temos muito aí o que conversar e saber e falar. Não se cria, né, várias narrativas, né? Eu sou contra, eu sou a favor, não gosto, eu uso, eu não uso. Tem várias narrativas, né, Matheus? Mas eu acho que é importante a gente discutir e a proposta, né, eu quero fazer essa provocação, a gente pensar na discussão da cannabis, da maconha, como, por exemplo, dentro do espaço econômico. Eu estava dando uma olhadinha na revista Forbes e trazer aqui para vocês, né, uma informação que não são todos os estados dos Estados Unidos que têm a legalidade, nem recreativa ou né, medicinal, mas os espaços que são, e são vários estados que são liberais, que têm essa liberdade, né, seja ela recreativa ou medicinal, o mercado alcançou 45 bilhões. É muito dinheiro. Sim. Isso, se a gente pensar só em 2023, foram 29,6 bilhões agora em 2023, que dá 144 mil bilhões de reais, porque são 29 bilhões Sim. em dólar, né? Transferindo isso para reais, 144. Um estado igual Goiás, que é o estado do agronegócio, né? E já mesmo com essa discussão ainda em andamento, a gente já sabe que a cannabis ela é usada medicinal com uma certa legalidade no Brasil. O estado de Goiás está perdendo tempo com isso, Matheus? Então, é bom que a gente traga uma situação econômica e social sobre o debate. Questão econômica. Vamos voltar alguns anos atrás, eu sempre falo sobre isso, quando começou a discussão lá nos Estados Unidos. Muitos não lembram, poucos recordam, alguns não estudaram. Mas a discussão nos Estados Unidos, ela nasceu lá nos seus idos de 1960, 1970, né, naquela época já no governo do Ronald Reagan, que ele combateu essa questão do narcotráfico. E por que começou lá essa discussão? Porque começou o seguinte, o dólar americano sai, mas não volta. O dólar americano sai para comprar, para fomentar, para adquirir qualquer substância ilícita, que eu não estou só pondo a maconha, propriamente dita, a cannabis, e não volta isso. Temos que pensar uma forma de regular essa economia que é pulsante, gritante, e ela traz benefício fiscal, como uma forma de fomentar a economia. Então, esse começou a ser a visão macroeconômica, uma visão aí já do estado fiscal, de falar, olha,
tem um lado que a gente não está arrecadando. Um lado que, como você disse, movimenta bilhões de reais e bilhões de dólares, né? Quando se parte dessa proporção ali dos Estados Unidos. Bom, trazendo para a realidade brasileira, o Brasil ainda é muito comezinho, ele é muito, com perdão da palavra, virgem para tratar sobre esse tema. E por que que ele é? Porque todos os estados não são independentes. Os estados federados brasileiros, eles têm sua matriz de responsabilidade jurídica, que é a Constituição. Então, ele não consegue sozinho andar. Então, quando se fala assim, poxa, o estado de Goiás poderia lucrar com uma possível legalização, uma descriminalização da maconha, poderia, mas ele não vai, porque quem está acompanhando aí o noticiário está tendo a reforma tributária, está tendo até algumas falas até um pouco, digamos, apaixonadas demais, de falar, olha, vamos juntar alguns estados contra outros estados. Imagina isso na realidade da legalização da droga. Qual o estado, e a gente pode falar, que mais tem essa fomento? Não vai ser Goiás, vai ser ali Rio de Janeiro, porque é onde, né, tem toda uma situação ali histórica, de cultura, de problemas sociais que envolvem a droga. Então, o Estado, quando chegar essa legalização, ela infelizmente ela não vai conseguir atender, né, ela não vai conseguir fazer com que um Estado, poxa, agora eu vou produzir. Eu vou arrecadar com isso? Você pode ter certeza, Cíntia, que o governo, a União, ela vai falar assim, o Estado que está arrecadando com determinado ponto vai ter que dividir com os demais. Isso foi na história do pré-sal, está sendo hoje na história da reforma tributária. Eu não tenho dúvida nenhuma que numa descriminalização, numa legalização de qualquer substância, isso vai ser levantado também. Mas você acha que isso seria um ponto negativo, dividir o que é lucro? Então, aí aquela. Eu sempre falo que o debate ele é muito apaixonado. Né? Esse debate, propriamente dito, da descriminalização, eu até sou um dos críticos, eu não falo que é descriminalização, tampouco falo que é legalização. É muito longe. É muito longe de ser e muito distante também, porque não se está descriminalizando. Né? Você está. Hoje, o que está em julgamento, você está afastando um artigo específico da lei de drogas sobre portar, adquirir, transportar, enfim. São mais de 10 verbos ali. Então, não se está descriminalização. Quando eu digo isso, aí me pergunta, Matheus, mas e a questão do... Faz sentido dividir o lucro ou não? Quando o Supremo puxa para si uma responsabilidade, ele também puxa o bônus. Hoje ele está na imprensa, mas ele tem um ônus. O Supremo não conseguiu, o sistema jurídico, digamos, nós da doutrina, professores, estudantes, não conseguimos ainda chegar ao ponto do, tá bom, hoje tá permissivo o uso pessoal. E agora? Né? Ninguém sabe agora. Eu acho que são 2 pontos, assim. Eu estou entendendo que se a gente falar sobre mercado, a gente não vai falar nesse modelo que está sendo discutido, né? Exatamente. Porque aí a gente poderia falar... E aí, assim, me corrija, porque eu disse que você que vai me ensinar hoje, Matheus. E eu acho que é isso, a gente está fazendo essa troca, porque, né? É uma discussão que está muito aflorada e ela tem 2 aspectos. O social, que eu acho que é esse que o Supremo está com o papel de discutir ou de iniciar uma discussão. E o outro que é a questão econômica. Exatamente. Na questão econômica, está muito para além do que a discussão eu acho que você está coberto de razão. Está para além do que o Supremo dá conta de fazer até agora, ele mostrou que não é esse o interesse, né? Eu vi num dos votos, eu acho que foi do Alexandre, já ia chamar o rapaz de Xandão. Porque o pessoal Xandão. Já fala tanto Xandão. Já ia falar, meu Deus, olha, desculpa, gente. Então, eu acho que foi no voto dele, não sei se foi dele, do Gilmar, e ele falando que chega a ser o público carcerário, né, que poderia ser beneficiado com esse tipo de novo entendimento do Supremo, é 21%. E quando ele fala isso, ele relata quem são essas pessoas? São jovens da periferia, negros. Né? E negros. São pessoas pretas. E aí a gente fala, Matheus, eu pensando nisso, nas reportagens que a gente vê.
Você não vê o traficante de verdade morando na periferia. Ele mora no condomínio fechado. É os aviões que são presos, né, que são apreendidos. Transportando, né? São de figurões. São, exatamente. Então, isso eu acho que é muito mais um equilíbrio. Olha, peraí. Tá acontecendo. Tem maconha, né? Tem maconha rolando aí, tá passando. Tem uso. O uso não é de agora, é de lá vai anos, né? Exatamente, Cíntia. O que você falou, eu acho muito ponderado. O Supremo, ele tem ele tem algumas escadas a percorrer. Muito se fala sobre ativismo judicial ou judicialização da política. Então, tirando as paixões de lado, gosto um pouco de explicar. Eu vejo que o Supremo hoje ele tem um protagonismo judicial por ausência de protagonismo político. Ai, perfeito, Matheus. Então, aí nisso, às vezes, ele namora com algumas situações que não é de competência dele. Eu sou um estudante, é esse parênteses que eu gosto de fazer, eu sou um estudante do Supremo, eu viajo para fora, morei fora, eu coleciono constituições, então eu gosto de fazer esse estudo de constituição comparada, e a gente vem para a nossa realidade do Supremo. O Supremo nosso, ele deu uma afastada da sociedade quando ele começou a se envolver com questões penais. Aí eu tenho uma reserva, eu acho que o Supremo ele não tem essa competência, para quem lembra, Mensalão, Lava Jato, essa história. Mas quando a questão é direitos e garantias fundamentais, o Supremo ele tem dado passos que são aplaudidos. E a gente pode citar alguns exemplos. União afetiva, questão do indígena, questão da anencefalia, questão das cotas raciais e sociais, questão da criminalização da prática homofóbica. Então, são situações que o Supremo... E ali, nesse último ponto, o Supremo namorou... Eu falo que ele namorou porque ele quase criou uma lei. Ele quase criou um tipo penal. Mas aí ele deu um freio ali, aplicou por analogia e falou, não, vamos considerar tudo um crime só. Mas o que eu digo com isso? Que o Supremo, quando ele puxa para si, é porque ele está falando... Ele está dando um recado para o Congresso. Olha... Você tem a competência social, você tem a competência econômica, você tem a competência regulatória e você tem a competência jurídica. Mas dentro de um sistema democrático, onde tem legislativo, executivo e judiciário, eu vou avocar para mim. Tenho minhas ressalvas sobre o momento que estamos fazendo, o momento que estamos passando, ele avocar isso. 7 anos parado? Porque hoje, no meio de uma reforma tributária que está já gerando uma discussão, e a gente sabe que existe cortina de fumaça. Então, eu acho que para os ouvintes fica aí a dica para onde você deve caminhar seu pensamento, do meu ponto de vista. Mas, de fato, o Supremo, nesse namoro, na realidade, ele está garantindo e reconhecendo o direito fundamental. Quem disse isso foi de fato, o Alexandre de Moraes. Ele falou, olha, gente, nem se está de um lado permitindo que uma pessoa de 2 toneladas de maconha seja considerado uso pessoal ou de cocaína, ele até brincou, não existe nariz para tanto, mas também não se está cogitando criminalizar uma pessoa que está com um cigarrinho que não dá 1 grama. Só que a gente está querendo, ele falou, só que estamos tentando criar um limitador para que o pobre, o favelado e o negro não vá para a cadeia por causa disso. Aí o Gilmar Mendes, também eu acho muito interessante a fala dele, ele falou 2 pontos, vamos liberar tudo? Ele falou, não é só a maconha, eu acho que tem que ter todas as substâncias. Do ponto de vista constitucional e jurídico, ele está certo, porque o debate ele não é afunilado, o debate ele é aberto, é lei de drogas, não é lei da maconha. Então... Esse é um ponto. E o segundo ponto do Gilmar Mendes, ele fala assim, gente, todo mundo sabe que quem para o preto favelado na rua é o policial. O policial, ele não vai fazer porque o Alexandre de Moraes opinou por 25 gramas de permissibilidade. O policial, ele não vai parar e falar, você tem 25 gramas? Me dá uma balança. Me dá uma balança. Não, de onde que veio? Não, se você comprou lá da boca é tráfico. Não, então vai pra cadeia. Aí você precisa ter uma... Por quê? Porque o branco, ou até às vezes o negro, acontece do negro mais de boa renda, de classe social elevada, ele não vai ser parado. Ele vai ter advogado. E o advogado ele vai conseguir ali no primeiro momento, conversando com o delegado, falando, não, isso aqui é uso e vai ser liberado.
O problema mesmo está quando se vai para os marginalizados da sociedade. São vítimas, né? Uhum. Vítimas em todo o processo. E aí eu acho que você tem essa abordagem que você traz, e estou te acompanhando já há algum tempo, Matheus, nessa discussão. Acho que é muito importante, que é deixar os pingos nos is, né? Olha, o Supremo não tinha, né, por obrigatoriedade estar discutindo isso, já que deveria ser uma lei. Mas ele toma essa responsabilidade para ele, nesse sentido de ser social. E esse cuidado da gente também discutir a maconha ou a descriminalização das drogas, né, num momento como esse. Porque isso é super importante. Isso é super interessante. Por que numa reforma tributária, que ela ainda está assim, né, ainda não está terminada. A gente vê, acompanhando os parlamentares, né, ainda existe muita dúvida, ainda existe muito porquês. A gente entra com outro tema, que é muito polêmico, que também não está finalizado. Exatamente. Né? Porque quando a gente pensa na parada do oficial, né? Da polícia, é isso. Como é que essa pessoa vai conseguir? De onde ela vem? Isso não é colocado, né? E não vai ser do papel do Supremo fazer. Exatamente. Então, mesmo que o parlamento hoje não esteja discutindo, ele vai ter que discutir isso amanhã, né? Eu acho que é muito legal, e por isso eu estou reforçando isso, porque às vezes as pessoas falam, não gosto de maconha, maconha, meu Deus, vamos parar com isso aí. Então, vamos resolver o problema. Exatamente. Né? Que a gente está sendo derrotado pelo tráfico dia após dia. Todo. Segundo por segundo. Eles ganham o tempo todo. Por que a gente tem essa lógica de achar... Então, talvez seja um momento, talvez em algum momento a gente vai ter que discutir né, sobre o tráfico, mas discutir com responsabilidade. E uma delas é a classe social. Exato. Né? Porque sem recurso, alguém está sendo preso, alguém está sendo penalizado, e às vezes por muito pouco. Né? E não é o responsável. Né? Então, assim, eu acho que a gente pensar as drogas sem pensar nessa organização da classe social é uma falácia. Né? E acho que... O debate ele é mais profundo. Quando o Supremo em algumas matérias, ele avoca para ele essa questão do apaziguador e o resolvedor de problemas. Até porque a última instância para qualquer problema tem que ser o Supremo. Para o problema legislativo é o Supremo, para o problema executivo é o Supremo. Mas, o que o Supremo carece? De um debate maior. Existe um livro chamado Os 11, que falam que os ministros são 11 ilhas. Cada ilha com seu povoado, seu pensamento. Eles não são... Aí eu até brinco, essa semana já falando sobre isso, falei, olha, a gente está diante de uma Suprema Corte e uma Corte Suprema. Porque uma vai analisar só situações constitucionais. Outra vai ser a última corte de revisão de atos. O ministro Gilmar Mendes até brincou, falou assim, gente, se qualquer deputado tiver uma dor de barriga, quiser desaguar os problemas do legislativo aqui, vamos suspender todas as leis do país. Então, temos que entender que o judiciário, o direito, não tem resposta para tudo. A resposta para esses problemas, principalmente no envolto da legalização de drogas ou não, é questões para a área antropológica, é estudo de camadas sociais, situações vividas que o Brasil é único. Né? Aí fala, vai liberar e vai acabar o tráfico. Mentira. Não vai existir, nunca, não vai nem diminuir. Se diminuir 1%, eu ainda falo que é mentira essa reportagem. Não diminuiu no Uruguai, não diminuiu na Holanda, não diminuiu nos Estados Unidos. Não vai ser aqui que vai diminuir. Até porque eu falo que eu até brinco. Gente, o bandido não vai mudar de profissão. O bandido não vai. O grande dono ali do sistema, que a gente sabe que, igual você muito bem falou, não está no morro. O dono do sistema está nos condomínios fechados da Barra, do Leblon. A gente sabe porque a gente vê, acompanha sendo aprendido toda hora. Então, esse debate, ele precede de uma coisa que chamamos de audiências públicas. E o Supremo não fez isso dentro da legalização ou... Mas é competência dele fazer? É competência dele. Ele pode avocar para si fazer algumas audiências públicas. Onde que o Supremo fez audiência pública? Questão de aborto, de anencéfalos. Ele fez audiências públicas, muito tempo, foi quase 10 anos de
estudos, projetos, sistemas para chegar naquela definição final. Fez isso em questão das cotas, que eu me lembro, foi cotas, o anencéfalo e células-tronco. Foi os 3 grandes audiências que faz. Aí chama especialistas, chama juristas, e aí eles fazem um relatório e falam, olha, o problema é jurídico ou o problema é social? E sobre esse ponto de vista, o Supremo faz uma ponderação. Ele fala, olha, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou. E qual que é o ponto do Supremo? Nesse caso específico, eu acho que ele está, talvez, dando alguns passos a mais. O presidente da Câmara dos Deputados, e agora me fugiu o nome, já disse, o Arthur Lira, ele já falou que ele é contra essa matéria no Supremo. E o Matheus, o que ele pode fazer? Vai ter uma reação em cadeia. Qual que é a reação em cadeia que o Congresso pode fazer numa matéria para leigos entenderem? O Supremo dá uma decisão, considera o artigo 28 da Lei de Drogas inconstitucional, ou seja, permite o porte para uso pessoal, vamos supor que seja só maconha, 25 gramas. Tá bom. O que o Congresso vai fazer? Ele vai editar uma lei ou editar uma resolução suspendendo a decisão do Supremo, ou ele vai criar um outro tipo penal, que vai tratar a mesma coisa, só que vai falar assim, não, para porte é 1 grama. Ou para adquirir, você tem que criar todo um sistema aí de agências, né? Porque a gente sabe que isso o Supremo não conseguiu dar resposta. Eu fui questionado. Tá, Matheus, onde que vai adquirir? Eu falei, gente, Matheus de Oliveira Costa, não sei. Nunca adquiri. Não sei o que o Supremo tá pensando, onde que porque uma hora vai adquirir. Porque se ele tira o tipo ali de adquirir, significa que adquirir não vai ser considerado um crime. Tá. Acho que foi só o Gilmar, né, que falou sobre o plantio. Sobre seis? Acho que são 6 mudas, né? 6 plantas. 6 plantas. Foi o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, perdão, o Barroso. O Barroso, ele é a favor dos 25 gramas e as 6 mudas de plantio para uso próprio. Um policial vai perguntar se você tá plantando em casa? Não vai existir isso. Aí eu fico falando, gente, vai ser umas decisões inócuas para um debate que não é do Supremo, que vai trazer uma visibilidade. Que a guerra contra o narcotráfico ela é falida, isso todo mundo sabe. Mas aí falam a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Para mim, isso é uma frase dita por pessoa que tem preguiça de estudar algo a mais. Então, aí fala lá, não, a porta de entrada. Por que você não é a favor? Porta de entrada. Matheus, você é a favor? Eu acho que, tirando o debate moral e ético da situação, eu acho que é libertário. Eu acho que tem que ter a liberdade do uso, plantio, etc. Da maconha ou de qualquer outra droga. Eu não sou contrário a isso. Mas, veja bem, eu também não estou longe de saber quem é o Brasil, o que é o Brasil no século XXI, em 2023, 9 de agosto. O que o Brasil é? Um país conservador. E se é um país conservador, é da vontade da maioria? Aí você pergunta para o Congresso. Aí é o papel do Congresso. Então, eu acho que tudo tem um peso e um contrapeso, onde que você, tirando as paixões políticas, morais e éticas, vai ter uma resposta. Vai lá pro Congresso, deixa o Congresso. Já, no caso aí da reforma tributária, porque esse foi esse parênteses que fizemos, aprovou de um jeito que nem o governo queria, nem a direita queria, nem a esquerda queria, foi tudo para o Senado parece que vai fazer tudo de novo. Se ele faz tudo de novo, ele manda para a Câmara dos Deputados. E aí vai ficar aquela coisa... Mais 30 anos. Mais 30 anos. Mais 30 anos de vira-volta. É isso, assim, né? Tem várias complicações e inclusive, assim, para esses votos aparecerem, né? Eu estava conversando com algumas pessoas e várias delas falando, olha, duvido que o Supremo consiga, neste ano, finalizar essa votação, né? Porque é isso que você trouxe. De repente, traz uma discussão como essa, né? E é uma discussão muito... Ela é muito polêmica, mas eu acho que ela é extremamente necessária porque
A gente está falando de uso de por exemplo, da maconha, né? Quais os benefícios e os malefícios que a maconha tem? E quais os malefícios e os benefícios, por exemplo, que drogas lícitas têm? Como, por exemplo, o álcool, né? A quantidade de acidente que acontece com as pessoas, né? Já com muita álcool na cabeça, né? E isso aconteceria o mesmo com a maconha. Então, eu acho que falta realmente na discussão a falta de paixões, mas a responsabilidade de ser público, sabe? Porque é papel do Supremo discutir isso? Não sei. Acho que o Matheus tem razão. Talvez seja né? Porque você é especialista nisso, quem sou eu para... mas talvez seja uma iniciativa um pouco... aviso, né? Um pouco para além das suas competências. Mas é um aviso necessário. É um aviso necessário porque a gente está falando de uma população carcerária gigantesca, extremamente prejudicada pelas suas condições materiais, né? Então, isso alguém precisa falar, alguém precisa discutir. E a gente precisa entender que, por um outro lado também, é verdade. O uso medicinal da maconha tem contribuído com a medicina e aliviado, inclusive em crianças, né? Sintomas muito agressivos, né? Muito tristes, que a classe média tem, que a classe alta tem. Então, por que esse uso medicinal, por exemplo, né? Porque quando a gente traz a discussão Deixa eu tentar, né, para trazer você para onde eu estou querendo chegar. Quando a gente fala, por exemplo, da relação da legalidade, da descriminalização do aborto, né? É um tema extremamente difícil, muito complicado, a maioria não quer, outro pessoal, né? É descriminalizar. O que é isso? Por que a gente está discutindo isso? E aí você traz a discriminação da maconha. Por que a gente está discutindo isso? Independente da gente gostar ou não, acontece. As pessoas estão usando maconha? Eu acho que o Estado brasileiro, né, e aí eu vou voltar para a economia, tanto a economia perde com isso, né, e aí nós brasileiros perdemos porque tem impostos rolando, como a gente perde também o controle de conversar com os jovens, de saber como é que esse uso está sendo feito, a partir de quando está sendo feito, né? Então, e outra coisa é a medicina. Por que esse tabu, né, é tão grande? Exato, exato. E um ponto que é até interessante, você falou do álcool e do cigarro. Quando o cigarro... digamos, porque ele teve uma época, para quem não sabe, não é que o cigarro era proibido, mas o mercado de cigarro não era regularizado. Não era regularizado. Então, assim... Parece que é isso que a gente quer fazer agora. É isso que a gente quer fazer agora. E o cigarro é uma das substâncias mais taxadas dentro do Estado brasileiro, na ordem de impostos fiscais. E por quê? Na hora que se constatou que o cigarro faz mal para a saúde, falou, tá bom, vamos pegar tudo de imposto, que parece que é uma carga tributária, eles estão falando de 64%, talvez vou estar errando, então não confio nessa porcentagem, mas é alta, é mais da metade. Vamos pegar essa carga tributária e vamos aplicar onde? SUS. Então, a destinação da carga tributária do cigarro é para o SUS. A destinação das multas de trânsito é para a Política Nacional de Combate ou de Estudo em si, de trânsito. E o da maconha? Então, quando o Supremo ele dá essa avançada, ele também não consegue dar essa resposta, porque essa resposta é do governo. Exatamente. Essa resposta não é do Supremo. Ela depende, Ela né? depende. Então, vamos lá, permitir o uso. Tá, você falou uma coisa que é muito interessante, que eu nem tinha pensado. Isso vai possibilitar as pessoas conversarem abertamente, saber do jovem, quando o jovem está fazendo uso, né? Ao contrário da maconha, eu já tenho uma visão um pouco mais reservada da questão do aborto. Mas eu também não vou me negar que fala assim, olha, quando que está acontecendo isso? Todavia, a questão ali do aborto, ela entra na educação sexual, e parece que o Brasil perdeu ao longo dos anos, mas na infância, eu tinha uma disciplina de educação sexual, né, que a gente falava em biologia, era uma matéria de biologia. Exatamente. Que falava só sobre educação sexual. Então, assim, eu não sei se hoje nas escolas tem isso, mas lá atrás eu sabia mais ou menos o que queria. Mas, assim, então você fala sobre isso. Eu tenho certeza, droga não se fala nas escolas. Não se fala. Nem escola privada, nem escola pública, nem nada. Então, esse debate mais amplo
que ele é preciso. Porque negar por si só, Matheus. Ou permitir por si só também não vai ser. Não resolve o problema, né? A gente vai ter que encarar, em algum momento a gente vai ter que... Eu costumo dizer isso, sabe? A pessoa em situação de rua bate na porta, no vidro do seu carro, você fecha, ele deixou de existir? Ele tá do lado de fora, com fome ainda. Então a gente precisa resolver essa situação. Você ir embora e deixar de ver que essa pessoa estava naquela esquina, não tira aquela pessoa da esquina. Né? Então, assim, eu acho que o debate sobre a descriminalização da maconha, ela precisa ser feita, e eu concordo contigo, tem que ser público. E a gente tem que discutir, porque a gente tem que conhecer a nossa juventude, a gente tem que preparar a nossa juventude, a gente tem que receber a nossa juventude para poder, olha, é isso, né? Como é que funciona essa droga, né? E por que ela funciona? E como que ela pode ser usada? Então, acho que isso precisa acontecer para resolver os problemas, né? Porque fazer escondido está acontecendo e está fazendo e alguém tá ganhando com isso. Alguém tá ganhando. E muito. E no ponto de vista da maconha, eu acho que o Supremo ele fez até demais já. Quando ele aceitou o uso medicinal, ele criou digamos assim, uma hipótese não prevista dentro do rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde. E é ok. A gente sabe que as doenças, elas evoluem e com isso, a medicina vai ter que evoluir. Eu tenho parentes, tenho pessoas que fazem uso medicinal da canabidiol, do cannabis, porque tem ansiedade, pessoa depressiva, Parkinson. Então, a gente sabe que isso são resultados, né? O autista, dependendo do espectro, exatamente. Né? É muito... Tem gente que fala assim, olha... a minha namorada, ela já até, inclusive, ela é advogada e ela trabalha mais nessa área e tem várias ações judiciais para permitir livre aquisição para pessoas. E às vezes ela fala que a mãe liga e fala assim, olha, se não for esse remédio, eu prefiro a morte do meu filho, porque eu não aguento vê-lo sofrer. Então, isso na época, isso vem de uns 5 anos para cá, o Supremo bateu na porta do Supremo, o Supremo falou, não, tá permitido. Isso nunca vai ser negado, porque direito social não se retrocede. O princípio da vedação do direito do retrocesso. Então, o que é conquistado não pode ser perdido do ponto de vista social. Ponto. Quando você vai para a parte recreativa, que é o que está se falando no artigo 28 da Lei de Drogas, aí, de fato, é o que eu concordo com você. O Supremo está dando umas passadas mais largas aí na situação, mas ele está fazendo isso... Porque eu acho que o Supremo ele tem esse protagonismo por falência das outras instituições. E isso vai continuar até as outras instituições não sentarem em si, olhar para si e falar assim, bom, o que eu tenho que fazer? Porque igual a reforma tributária, passou a solapada. Passou, exatamente. Foi a solapada. Eu nem estava entendendo quem era a favor. Eu não sabia se esquerda era contra ou a favor, não sabia se direita era contra ou a favor. O Centrão estava ali no meio bagunçado. Deus, dividiu tudo, dividiu todo mundo. Tem gente da esquerda contra, tem gente da esquerda a favor, tem gente da direita. É igual o debate da descriminalização da maconha. A direita, por uma questão talvez, eu não estou falando de direita conservadora não, porque isso daí para mim não é nem corrente, não é corrente política. Eu falo direito enquanto político mesmo. A direita, ela por si só, ela tem que ser libertária, porque se ela prega uma menor intervenção do Estado, ela vai. Então, se você perguntar para pessoas da direita, eles vão falar, não, de fato, eu sou a favor da liberação. Aí eu também já vi pessoas da esquerda falar que era o contrário. E aí eu não entendia muito bem o espectro do pensamento da pessoa. E aí, às vezes, eu até entendo, é ao contrário, porque o debate está sendo feito no lugar errado. Porque eu acho que é uma justificativa. É uma justificativa, mas eu acho, é isso, assim, né? A gente tá, porque não tem jeito mesmo, né? Tá no looping, né? A coisa vai voltando. Não tem jeito, porque realmente tá confuso e ficou mais confuso ainda quando o Supremo traz. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem alguns problemas para resolver no Brasil e alguns deles são do nosso povo preto, do nosso povo carcerário, né, que é pobre e isso é muito triste. Mas eu quero falar um pouco dessa, porque você trouxe uma coisa que me interessa, assim, eu fico bem angustiada, sabe, Matheus, quando a gente fala sobre, por exemplo, a maconha medicinal e ela tem uma liberação, né, já rolando aí, mas para quem?
sabe? Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela não tem condições de ter esse remédio. É muito caro. É muito caro. E aí, para comprar clandestinamente, é muito caro. E tem outro problema, ela pode ser presa. E ela cuida do único filho que ela tem, né? Então, por que essa, mesmo que já está mais ou menos legalizado, não chega, né? Não é acessível. E a gente está falando de um cuidado, sabe? Isso me chateia. Então, quando eu vejo o Supremo fazendo essa discussão, desperta, assim, quem sabe, né, a gente consegue fazer chegar onde tem que fazer chegar. Atingir quem tem que ser, né, atingido. Porque é isso que você disse. Independente de eu gostar ou não, ela tem uso, né, e um uso medicinal. Eu acho isso gravíssimo, né? Então, quero conhecer sua companheira pra gente trocar umas ideias. Com certeza. Apresentar umas mulheres aí pra ela, porque tem muita juventude, né, que tem como diagnóstico algumas doenças que seriam medicadas com a cannabis e elas não têm acesso. Porque a cannabis, ela veio como uma medicina experimental. Aí a gente vai para o rol da ANS, que é o rol que o SUS contempla, que é o rol que você vai ser beneficiado para quem não tem para quem não tem plano de saúde privado. E no rol da ANS não vai estar a cannabis, não vai estar o canabidiol, não vai estar esse tratamento. Porque não vai estar considerada essa doença, porque ela ainda é experimental. Aí você vai ter que imputar ou o município ou o estado adquirir, ou você vai ter que ir para a rede privada. Vamos supor que você vai bater as portas da defensoria pública, uma pessoa que não tem. Se você cair na mão de um defensor público, que ele é um pouco mais conservador, ele vai falar que não. Ele quer, porque quando a medicina quando ela é experimental, ela significa que, aí tem que ter um pouco do estudo de direito médico, direito de saúde, significa que tem uma medicina tradicional que pode te atender, mas olha, isso aqui não está funcionando, mas isso aqui pode funcionar. Aí você pega um defensor um pouco mais catedrático, aí ele vai falar, não, vamos em cima do que é comprovado cientificamente que vai funcionar. E aí ele tenta o remédio A, B, C, D, sendo que o que pode funcionar é a cannabis. Aí a gente volta no debate mais, digamos, no espectro, assim, cada um de um lado. E o Supremo, ele não vai, aí eu falo para todo mundo, o Supremo não vai decidir sobre questões medicinais. Nesse debate não tem. Se a gente tirar o verbo, né, que aí tem um verbo aqui que eu ponho assim, tiver em depósito ou trouxer consigo. Se tirar isso aqui, não significa que você vai poder comprar o remédio. É outra coisa que eu quero que a gente fale, exatamente. Isso não significa que você vai poder comprar o remédio. Por quê? Porque o que regulamenta um remédio legal no Brasil é a Anvisa. E enquanto a Anvisa não considerar que esse é um tratamento viável para o Brasil, não vai ter jeito, porque senão, né, aí vai surgir aquelas coisas, teorias das conspirações que teve aí na época da pandemia, criando alguns kits aí, mas outros assuntos. Mas, porque a Anvisa, ela não tem, ela tem um papel. Ah, Matheus, a gente tem que ler, aí já é um papel técnico-científico de saúde. Eu não tenho competência para falar assim, olha, você tem que abrir o rol da Anvisa, você tem que fazer com que a Anvisa permita, né, fazer esse coisa, porque ali é sobre saúde, né? Porque senão todo mundo vai achar que o mal da vida é usar um canabidiol, porque vai curar, né? Então, já... Né, não é nem o mal nem o bem da vida, nem o mal né? nem o bem, igual você falou. É isso que eu queria saber. Então, gente, legalizando, e a palavra, de novo, não é legalizar, é tirar, considerar isso não crime, não vai permitir que uma senhora cuide do seu filho na parte medicinal. E é muito bom que se diga, o artigo 28 não traz prisão. Então, quando eu vi esse debate carcerário instaurado no Supremo, aí me surgiu uma pulga atrás da orelha, uma interrogação na cabeça. Se não é prisão, porque lá fala, o usuário, quando é usuário, tem que encaminhar ele para um centro clínico, está na Política Nacional de Drogas de 2016. O artigo 28, ele basicamente ele é do usuário, ele já é do usuário.
Só que lá tá assim, pena. Aí a pena deixa de ser réu primário, etc. Então, os juristas da área de direito penal, eles estão falando, bom, se isso não afeta a sociedade, então vamos... Para que a pessoa vai deixar de ter o réu, a primariedade, né, enquanto réu? Então vamos tirar isso dela. Então vamos transformar. Mas, quando fala política carcerária, artigo 28, eu tenho lá minhas dúvidas. Por quê? Não é que eu tenho minhas dúvidas sobre o que acontece. Na realidade, eu sei muito bem o que acontece. É o policial virar e falar que não é o 28, é um tráfico de droga. Porque o tráfico nunca vai deixar de ser crime. Só que não tem ainda o que é tráfico e o que não é. Aí, imagina só, a pessoa tem 25 gramas. Aí, permitiu. Mas ela tem 26. 1 grama a mais. Ela é traficante? Aí você também vai começar a abrir um rol de todo mundo que está acima de 25 gramas ser traficante. A gente sabe muito bem como é que funciona a polícia. A polícia vai em planta, ou tem alguma rixa de qualquer facção aí criminosa rival da outra, e aí, acima de 25 é tráfico, e o tráfico é pesado. E aí vai ser presunção absoluta. Olha o problema que a gente vai chegar. Acima de 25 gramas, todo mundo é traficante. Mas já não tá esse problema, Matheus? Uma boa pergunta. Eu ainda acho que o problema ele ainda tá um pouco na balança. Eu acho que ele tá na balança. Claro, aí a gente vai para a discussão do marginalizado. O marginalizado, quando a gente fala por marginalizado, de fato, quem pega lá, até o ministro, acho que foi o ministro Gilmar Mendes que falou, ele falou, gente, a gente sabe o que acontece. Vai lá, parou, pegou, levou, falou que é tráfico. Se tem um bom advogado, exatamente, sai no dia. Se não tem um bom advogado, é esquecido. É esquecido. E aí só sai porque faltou vaga. Aí eles falam, quem aqui... Ah, não, você foi um cigarrinho? Não, você pra fora, faz um pedido, o delegado opina pela liberação, ele sai. Se não, vai amontoando lá dentro. Sabe o que me parece, Matheus? Assim, olha, que às vezes a gente coloca um peso muito grande na maconha que nem ela gostaria de ter, nem sabe? Ela gostaria de ter. Eu acho que se ela tivesse uma porta-voz, fala, peraí, eu não tô aqui não, deixa na né? minha. Eu sou uma erva, me deixa... Me tiraram eu da natureza, eu já tava lá há muito tempo antes de você. Já dizia Gabriel Pensador, né? Na história dele lá. Mas Cachimbinho da Paz. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Às vezes a gente coloca um peso muito grande. Sinceramente, eu não sou usuária, porque eu tenho dificuldade com qualquer erva. Eu não sou muito do cheiro dos chás e das ervas em si. Eu não gosto nem de erva cidreira, então não tinha pedido. Mas, enfim, eu acho que a maconha, pelo pouco que a gente consegue estudar, e as pessoas mais sérias que fazem estudo. Eu gosto muito de acompanhar o Drauzio, né? Porque é um médico que fala muito sobre... Né, e essa questão da medicina me interessa porque eu acompanho algumas pessoas que, né, se comportam diferente quando tem acessibilidade, tem acesso a cannabis, né? Então, assim, o Drauzio, ele traz várias discussões sobre a maconha. E aí eu queria dizer, e queria conversar sobre isso com você. Será que a maconha, por algum... que tem várias histórias, né? Inclusive sobre os escravos, né? Para os escravos conseguirem trabalhar há mais tempo, era tirada deles essa erva. Então, por isso ela é criminalizada, né? Então, será que a maconha ela não carrega esse peso muito grande, né? Um peso muito... Ela realmente é uma droga ilícita, né? Ela está, né, dentro dessa droga ilícita. E aí, para voltar nos carcerários, quando essa pessoa ela é pega, seja ela com quantas poucas gramas ela tenha, né? De 25, 26 gramas, ela vai socializar com outros presos. Pessoas que não estão lá porque estavam formando um baseado. Elas estão lá porque cometeram crimes graves. A gente está falando de uma estrutura carcerária no Brasil que as pessoas entram e não saem do mesmo jeito. Saem piores. Então, realmente, vale a pena colocar usuários de maconha dentro da cadeia com criminosos? Exatamente. Então, acho que sim, sabe? É de uma responsabilidade social muito grande. Muito grande. Eu acho que as pessoas que falam, não, sou contra a maconha. Beleza, não tem problema. Vamos ser contra, não faz... Mas vamos resolver um problema. E a gente está falando de um problema que é isso, é muito sério. É colocar jovens pretos
da periferia dentro de um ambiente criminoso. É colocar eles na escola, na faculdade do crime. Isso, na faculdade do crime. Eu também penso, e eu até penso para duas drogas especificamente. Eu não falo só a maconha, e falo também a cocaína. Porque a cocaína, ela era permitida lá atrás, Sim, né? verdade. 1900... Não é muito atrás. Assim, muito não. Atrás. Não. Ela tinha, né, sua permissibilidade, porque eu esqueço aquele festival Woodstock nos Estados Unidos. Ela teve a sua permissibilidade ali de uma forma mais tranquila. E é tal como o da maconha. Qual que é o ponto que a gente chega? Por que ela é proibida? Se você me perguntar, Matheus, por que você acha que ela é proibida? Sinceramente, eu não sei por que ela é proibida. Agora, eu vejo, aí vamos voltar no comecinho que a gente falou do ponto de vista econômico, eu vejo que se perde muito em não permiti-la do que se ganhar em proibi-la. Então, se perde mais permitindo, se ganha mais permitindo e se perde muito proibindo. Então, sob esse ponto de vista, eu acho que a maconha de fato, não estou fazendo falsa afirmação, eu acho que ela é a porta de entrada por uma fala simples de todo mundo que já conversou com algum usuário, ele vai falar, não, mas é natural. Então, o natural, você fala, é verdade, um cigarro ali que eu compro no supermercado não é natural. Então, vamos lá no que é natural. Então, assim, eu não faço uso, nunca fiz uso, já foi oferecido, mas é porque eu sou contra qualquer coisa que tire a minha psique, né? Não gosto de muitas coisas cafeinadas, não gosto nada que tire não gosto de tomar remédio, então nada que tire meu norte da situação. Mas isso é criação, isso é cada um. Então, quando você, de fato, igual você falou, você pega alguém com maconha e joga e fala assim, não, vem cá, crime. Vai pra cadeia. Você colocou ele na escola do crime. Você colocou ele pra aprender. Porque ele vai falar assim, mas fui pego, já tô aqui dentro mesmo. Ele tem que sobreviver lá dentro. Ele tem que sobreviver. Aí lá dentro a gente sabe que os traficantes, as facções, elas falam assim, olha, se você fizer isso, a gente vai manter a estrutura da sua família lá fora. Às vezes é um pai de família. E eu já fiz atendimentos públicos em presídio, eu sei, assim, ali é uma realidade que não se tem realidade, né? Eu acho que ninguém vive a realidade de lá. Eu também acho que é isso. Adorei. Pena que nosso tempo tá acabando. Eu queria falar com você também sobre outros assuntos. A gente viu aí algumas coisas acontecendo, por exemplo, sobre a OAB, que suspende registro de advogado, sobre posts na internet. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha disso. Mas já te devolvendo a bola para agradecer muito a sua participação. Acho que a gente tem algumas coisas em comuns, outras nem tantas, né? Eu sinceramente acho que passa da liberdade, sabe? Da questão da liberdade individual. Acho que é da liberdade coletiva, né? O uso recreativo da maconha. Ela tá aí, então acho que ela precisa ser regulamentada. Acho que o Brasil ganha muito com isso. Acho que a saúde vai ganhar muito com isso. Acho que, inclusive, a educação ganharia com essa discussão, né? Não só trazendo a discussão, mas também financeiramente, com estrutura, com organização, né? E a medicina. Então, acho que é um tabu que tem atrasado as nossas... atrasadas as nossas vidas, tanto no quesito econômico como nos demais. Mas foi ótimo aprender com você, Matheus. Matheus Costa, muito obrigada. E espero que você tenha gostado e volte mais vezes. Eu amei. Gente, isso aqui é bom demais fazer. A gente vai falando, né? E parece que a gente quer falar mais, mas eu agradeço, viu, Cíntia? Não dá tempo de discutir tudo. O Supremo levou 7 anos. Pois é, acho Como que é que quer que a gente leve 50 minutos? Né? Precisamos de mais 50 minutos. Vamos fazer outro podcast, pronto. Obrigado, Cíntia. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Volta. Claro, sempre. Então ótimo, eu falei com o Matheus Costa. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei, né? Acho que essa discussão ela tem que ser técnica e o Matheus é uma especialista na área constitucional, então, para você que não sabe ainda se gosta ou se não gosta, se é a favor, se é contra, né? Ou para você que tem certeza que é contra ou a favor, dá a sua opinião aí no comentário, deixa seu comentário, fala pra gente o que você achou.
mas também ouça, né? Porque eu acho que a gente tem um problema, Matheus. A gente gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Exatamente. E todas as informações que você trouxe, eu acho que são muito, muito, muito interessantes, porque a gente está falando das questões técnicas, né? Como que isso pode influenciar na nossa vida. Então, deixa aí seu comentário, compartilhe, não esquece de compartilhar, não esquece de colocar no comentário o que você quer que a gente discuta, participe, e eu te agradeço demais pelo podcast, 50 Minutos com Cíntia Dias. Espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha gostado, e volte sempre. Fiquei um fã incondicional. Ai, que bom. Voltaremos. Obrigada, até na próxima.